Novos Caminhos, o espaço de maternidade e paternidade apresentado pela Clínica Nilo Frantz, aqui no Aliadas, hoje traz a fisioterapeuta Nicole Santos sobre um assunto que tem sido cada vez mais comentado, que é o torcicolo congênito. Então, o torcicolo congênito ele é uma tensão, né? Então ele pode ser no pescocinho, pode ser nos ombrinhos, pode ser no quadril, e ele é causado por questões intrauterinas. Então ele pode ser gestação gemelar, por exemplo, com espaço reduzido dentro do intrauterino, pode ser por questões de posicionamento da criança, então a criança pélvica, né, que ficou sentada no útero, também tem uma restrição de movimento, menos líquido amniótico, então também a criança movimenta menos, então são várias questões, né, que podem causar esse torcicolo congênito. Então é interessante tu mencionou muito o período da gestação, porque o torcicolo congênito ele já é verificado, ele já pode ser verificado desde o momento do nascimento. Exatamente. Você falou em ombrinho, né? Exato. Porque realmente ele é acometido no bebê. Isso, quando o bebê nasce, ele apresenta algumas dificuldades. Então, assim, até o programa é muito interessante pra gente poder falar para os pais, porque às vezes eu olho no Instagram de uma mãe, de uma amiga, e vejo o bebê sempre com a cabecinha pro mesmo lado, né? Então, as fotos todas dos bebês com a cabecinha pro mesmo lado. Então, isso já é um sinal de torcicolo, né? Então, a criança tem uma preferência lateral. Hoje, a gente sabe que é o grau 1 já de torcicolo congênito, né? O bebê nasceu, não consegue dificuldade de amamentação, só fica com a cabecinha para um lado. Na hora de botar ou tirar a roupinha, ele sente dor ou desconforto na hora de levantar o bracinho. Então, são todos sinais de torcicolo. Quando o bebê nasce, já tem essas tensõezinhas causadas intrauterina ou de momento de parto também. Coitadinhos, porque eles não podem falar, né? Exatamente. E eles têm daqui a pouco uma super tensão em um lado e até se acostumam de repente com isso, se adaptam, e né? acabam não desenvolvendo, então, um lado do seu corpo, enfim, em função dessa dor. E pode ser um lado ou pode ser os dois, porque a gente tem também torcicolos bilaterais, que é quando o bebê tá sem pescocinho, a gente vê aquele bebê sem pescoço, tá rachadinho, assim, então a gente tem que liberar essas tensõezinhas, né? E hoje as mães se preocupam, graças a Deus, muito com a amamentação, então às vezes o bebê vai mamar, o ombrinho cola lá na orelhinha, e daí tem mais dificuldade para mamar num seio do que no outro, então são questões multidisciplinares, assim, pra gente cuidar, né? Então, a consultora de amamentação vai perceber isso, os pais vão perceber, né, que tá preferindo mais um lado que o outro. Então, são vários sinais, assim, que a gente pode cuidar e já levar para um profissional, para o pediatra ou para um fisioterapeuta, né, e já procurar um especialista para falar e tratar esse torcicolo. Sim, porque é tratável, Sim. Não vai ter nenhum problema sério, mas acaba dificultando uma série de ações da criança e atrasando também. Exato. Então, quanto antes a gente tratar, mais rápido e mais eficaz o tratamento, né? Tem um artigo que fala que menos de um mês é 1 mês e meio de tratamento e tem 99% de chances de ficar 100%, né? O bebê. Zerado. Pois é, mas com 1 mês, a forma de verificar isso é basicamente por meio da amamentação. A amamentação e as fotinhos, né? É bem legal a gente comparar, porque hoje em dia a gente tira foto a qualquer momento, Sim. né? Então pegar fotos do bebê e ver que tá sempre com a cabecinha para um lado, botar para dormir, por exemplo, coloquei pro ladinho direito e ele acordou pro lado esquerdo todas as vezes. Então essa preferência lateral também já é um grande indício que tem alguma coisa errada acontecendo. Nicole, além de levar, claro, em um profissional para fazer o tratamento, tem algo em casa que possa ser feito para auxiliar? Então, essas tensões que a gente fala não são tensões como as nossas que a gente acorda de mau jeito, né? São tensões que foram criadas intrauterinas. Então, dificilmente a gente vai resolver, por exemplo, com uma massagem, com uma chantala, né? São questões muito mais profundas. O bebê ficou recebendo uma tensão, uma pressão durante 9 meses, às vezes, são de gestação. estruturais. Exato. Então, às vezes, até dá uma aliviada, o neném consegue dormir um pouquinho melhor, mas o tratamento é sempre com um fisioterapeuta especializado. Tá, então assim, não se desesperem, porque isso tem tratamento, tá tudo certo. As pessoas já ouvem congênito, acham que é uma coisa... Não é grave, mas tem que ser observado e com tratamento é resolvido. Então, tá tudo certo, só como tudo na vida com os filhos, fique atento. E eu sei que é por isso que você ama o Novos Caminhos, que traz dicas muito especiais para os pais e para as mães, para irem por essa jornada de forma mais tranquila.